Nós hoje vamos estar falando, o nosso tema é Mulheres da Bíblia. Mulheres da Bíblia. Fala para a tua irmã assim, quem é você, mulher? Pergunta a sua irmã aí, quem é você, mulher? Quem é você? Vamos ficar nessa interrogação, amém? Nós vamos falar de mulheres da Bíblia, todos nós conhecemos muitas mulheres da Bíblia. Conhecemos Sara, sabemos tudo o que aconteceu na vida dela, conhecemos Esther, Ruth, Noemi, amém? Então, são mulheres que nós conhecemos, sabemos o legado que elas deixaram para nós. Mas essas mulheres, elas estão em exílio, né? Elas deixaram o legado, mas o nome delas está escrito aonde? Na Bíblia. Mas hoje nós vamos falar diferente. Nós vamos falar das mulheres anônimas. Amém? Porque as mulheres anônimas sou eu e é vocês. Nós somos anônimas porque a gente não está na mídia. Ninguém conhece Sandra Mara, ninguém conhece Diaconisa Valéria. Mas o nosso Deus, Ele conhece. Amém? Eu gostaria que o irmão colocasse aí o texto para a gente estar lendo. Lucas 8, 1 ao 3. Amém? Vamos ler mais uma vez? Novamente? Glória a Deus. Fala assim, todos acharam? Amém. Pouco tempo depois, Jesus começou a percorrer as cidades e os povoados vizinhos, anunciando as boas novas a respeito do reino de Deus. Iam com ele as 12 e também os discípulos do Senhor. Mulheres que tinham sido curadas de espíritos impuros, enfermidades. Entre elas estavam Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios, Joana, esposa de Cusa, administrador de Herodes, Susana e muitas outras que contribuíram com seus próprios recursos para o sustento de Jesus e seus discípulos. Então, a gente vê que as mulheres, elas são muito destacadas na palavra de Deus. Por isso que um lar que não tem mulher é complicado. Por isso que o homem não fica muito tempo sozinho, mas a mulher fica, né? A mulher, ela fica viúva, ela fica anos sozinha, muitas vezes ela nem quer casar de novo. Mas o homem, ele não consegue. Porque a mulher, por incrível que pareça, a mulher, ela faz um monte de coisa ao mesmo tempo. Podem sentar, irmãs. Elas fazem ao mesmo tempo. Eu estou dizendo porque eu lavo roupa, a máquina está lá lavando, eu estou fazendo comida, daqui a pouco eu já estou lá dentro fazendo não sei o quê. Parece que nós somos aquela mulher que tem um monte de mãos, não é verdade? Porque nós nascemos com essa capacidade. Eu coloquei um texto aqui de introdução que fala assim: as mulheres se destacam em toda a Bíblia por sua piedade. No ministério de Jesus, elas estavam sempre presentes, chegando a assumir o sustento do Mestre, contribuindo para a obra, figuras importantes no enredo da história escrita por Deus. Elas aparecem na Bíblia em contextos variados, exercendo as mais diferentes tarefas e funções, atuando como instrumento de Deus. Muitas mulheres são citadas pelo nome, mas gostaria de enfatizar hoje as mulheres anônimas, cujos os nomes não são lembrados, mas seus exemplos permanecem. Os anônimos da Bíblia são personagens que podemos dar ao nosso próprio nome, como se tivesse no texto em parênteses para preencher com assinatura aquilo, porque ninguém é invisível para Deus, que Ele nos conhece pelo nome. Então, nós somos essa mulher anônima. Isso daí é para a irmã e é para mim. Eu creio que nós vamos deixar um legado nesse mundo. Então, a primeira coisa que nós vamos falar da mulher samaritana. João 4, 7 até o 18. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dá-me um pouco de água. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Amém? Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou uma mulher samaritana? E ela disse isso porque os judeus não se davam com os samaritanos. Existia uma rixa entre essas duas, né, esses dois povos, né? Então a mulher samaritana perguntou a Jesus, Jadeu, como sendo o Senhor um judeu,
poderá dar água para mim. E Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva, a água da vida. Vamos lá para o 11. Aleluia. E ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde e o poço é fundo, onde que vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e os seus gados? E Jesus respondeu: quem beber desta água não voltará a ter sede, não vai ter mais sede. Mas aquele que beber a água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aleluia. E a mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse: vá, chama o seu marido e volte aqui. Glória a Deus. E ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, né? Porque até esse que você está não é seu marido. Amém, irmãos? Então nós lemos aqui a mulher samaritana. Ela foi surpreendida quando Jesus pediu água, por ser também samaritana. Então ela não esperava que Jesus chegasse ali ao meio-dia, que é a hora sexta, né? Para poder pedir água para ela. Só que Jesus, na verdade, ele não tinha necessidade nem de passar por ali. Mas ali havia algo que o Senhor tinha para ele. Ele tinha um compromisso de passar por ali. Porque ele sabia que ali tinha alguém que estava sedenta da palavra dele. Então Jesus foi levar para aquela mulher algo que nós precisamos todos os dias. Beber a água dele para que nós não tenhamos mais sede de Deus. Ali, na verdade, o Senhor estava evangelizando aquela mulher. Ele estava apresentando ele como Jesus, aquela mulher que, na verdade, representava o mundo. E nós, muitas vezes, né, nós queremos só trazer o mundo para cá, mas nós não queremos levar a igreja para o mundo. Né? Nós acabamos ficando nos nossos comodismos. Então, ela não esperava, né, desse homem chegar para ela e pedir água. E Jesus falou de uma satisfação completa, que só Deus nos dá. E ele revelou que a mulher procurava um amor que não encontrou em homem algum. Quantas mulheres comuns como eu e você, estão aí no quarto, no quinto, no sexto casamento, e elas não conseguem se encontrar. Porque, na verdade, ela não vai encontrar essa felicidade em homens, mas ela vai encontrar em Jesus. Porque é Jesus que nos preenche, é Ele que traz a felicidade que eu e você precisamos. Então aquela mulher estava perdida, ela já estava no sexto e nem marido dela era. E quantas dessas mulheres são olhadas de banda, né? São olhadas com desprezo, porque elas já tiveram tantos maridos. E a mulher samaritana representa a mulher que é incompreendida. Muitas mulheres sofrem porque não conseguem realizar seus sonhos e fracassam em tentativas que resultam em decepções. Então, a gente precisa entender que ela estava atrás de algo que preenchesse aquele vazio que ela carregava dentro dela. E quando ela encontra-se com Jesus, ela é liberta. Mas sabe por causa de que ela é liberta? Porque ela fala a verdade. Quando ele diz para ela assim, vai pegar o seu marido, ela fala, mas nem esse é meu marido. Então a liberdade, ela só vem na nossa vida, a libertação ela só chega quando o encontro com Jesus é verdadeiro. Se não tiver, não há libertação. E aquela mulher, diante daquele nosso Deus maravilhoso, esse Jesus soberano, ela diz, eu não tenho marido, e nem esse é meu marido. Então Jesus, ele pega a mulher e consegue ela fazer ser feliz. E ela vai falar, olha, esse é o verdadeiro profeta, ele sabe tudo da minha vida. Porque Jesus nos conhece.
E Jesus, ele veio para nos salvar. Jesus, ele tem um plano para a nossa vida de resgate. Ele tem um plano de cura. Ele tem um plano de transformação. Então, para essa mulher, que talvez estivesse se achando a pior das mulheres, ela teve uma solução para o seu problema. Ela conseguiu ser liberta daquela vida terrível que ela vivia. E essa mulher, ela encontrou, em Jesus, essa compreensão que eu e você precisamos ter em relação a muitas mulheres que estão vivendo como a mulher samaritana. Você vê que não se fala o nome dela na Bíblia, Só a mulher samaritana. Então é como se ela fosse uma pessoa anônima dentro da palavra de Deus. Mas Deus, com a sua bondade, a sua misericórdia, ele compreende aquela mulher e ele salva aquela mulher. Ele teve um plano de salvação na vida daquela mulher, assim como teve comigo e com você lá atrás. Talvez os nossos problemas não sejam como o delas, mas nós temos outros problemas e Deus nos resgatou. Ele tirou todas nós da cova. Ele fez igual com Lázaro. Lázaro, vem para fora. Ele tirou a gente, só que quando ele tirou, ele falou, tira as ataduras. E quando ele tira as ataduras, é a libertação que ele vai trazendo na minha e na sua vida. É a libertação que nós precisamos todos os dias. Teremos que tirar as nossas ataduras todos os dias, para que possamos ser mulheres de Deus cada dia mais, louvando, glorificando e fazendo a obra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Nós temos uma outra mulher que me chamou muita atenção, a mulher que foi pega em adultério. A mulher, João 8, versículo do 3 até o 11. Então, os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério, fazendo-a ficar em pé no meio de todos. Amém. Disseram a Jesus, mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei de Moisés, ele nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles estavam ali testando Jesus, querendo pegar uma falha de Jesus para poder crucificá-lo. E eles diziam isso tentando para terem que acusar ele. Mas Jesus, inclinando-se, escreve na terra com o dedo. Como eles insistiram na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse, quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Glória a Deus. Mais um pouquinho. Versículo 8. Inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Aleluia. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se, Jesus perguntou a ela, mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? E ela respondeu, ninguém, Senhor. Então Jesus disse, também eu não te condeno. Vá e não peques mais. Amém? Aqueles homens queriam motivo para confrontar Jesus. Então eles fazem uma pergunta para Jesus, que para Jesus não é nenhuma coisa absurda, porque Jesus a sabia. Jesus nos conhece, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Então ele sabe o que nós pensamos, o que nós vamos falar. A própria Bíblia faz, antes de abrirmos nossos lábios, o Senhor já sabe o que nós iremos dizer. Então o que acontece? Essa mulher foi surpreendida em adultério. E eles queriam confrontar Jesus. Seu prazer em apedrejá-la seria tão grande quanto a vontade de contrariar o mestre. E quando aquela mulher pensou que seria o fim, chegando no final de uma rua, a sua história estava começando ao se encontrar com Jesus, que defende a mulher e não permite que atirem pedras. Quantas vezes eu e você apontamos? Quantas vezes nós falamos, mas aquela mulher safada, traiu o marido. Irmãos, nós só temos juiz, advogado é Jesus, nós não somos.
Ainda que a mulher esteja errada, não importa, nós estamos aqui para orar, para pedir a Deus, para que Deus venha converter aquele coração. E aquela mulher era perseguida, você imagina naquela época, né? Hoje até está muito mais natural, né? No contexto que nós estamos vivendo, né? Nós não aceitamos, mas há uma naturalidade em mulheres que traem, que saem de casa, enfim. Mas naquele tempo, não existia isso. Imagine uma mulher trair o seu marido. E aquela mulher, ela foi tão perseguida. E aqueles fariseus, né, aqueles mestres da lei, doutores da lei, como muitas vezes nós temos hoje na igreja, os fariseus que muitas vezes nem estão com a sua vida no altar, mas está querendo crucificar o outro. Às vezes ele não está nem com a vida tão ilibada, mas ele quer falar do outro. Ei, tira arqueiro dos teus olhos para poder limpar a poeira do olho do outro. Jesus nos fala, nós não estamos aqui para acusar, nós estamos aqui para aconselhar, para ajudar e para orar. Porque nós não sabemos o problema que está acontecendo, nós não sabemos nada e muitas vezes nós queremos reproduzir coisas que nós nem sabemos. E aí, olha, está vendo a irmã? Ih, ó, irmão traiu, ó, boca pequena, ó, né? É como assim a gente pegar aqueles telefones, né, que a gente faz na igreja e vai passando, quando chega lá no final está tudo deturpado, né? Se eu falei assim, eu amo a irmã, lá atrás já está falando um monte de coisa que eu não falei. E a vida é assim. Mas a mulher, ela representa essa mulher incompreendida. Mulheres que sofrem porque não conseguem realizar. Mulheres que são incompreendidas, mulheres que muitas vezes por problemas familiares, problemas em casa, talvez mau testemunho de pai e mãe, talvez a criação, aquela criação tão terrível que muitas vezes tem tantas mulheres que têm. Quantas mães e quantos pais, né? Às vezes não tem paciência, às vezes qualquer coisa quer dar na cara do filho, quer bater, quer fazer tantas coisas. Isso vai criando uma revolta dentro daquela pessoa. Às vezes aquela menina que ela cresce vendo pai e mãe batendo um no outro, se degradando dentro de casa. E ela diz assim, meu Deus, o que é isso? E aí quando ela casa, ela vai numa insegurança tão grande, porque ela não tem segurança. E às vezes arruma também aqueles maridos Nabal da vida, né? Que não liga para a esposa, que não faz um carinho, que não dá uma flor, não faz nada, não leva para jantar, acha que a mulher é empregada. Ela tem que trabalhar 24 horas por dia. E aí, a mulher começa a ficar entristecida. Satanás, que é ardiloso, ele começa a botar os príncipes aos olhares, né? Deslumbrante das mulheres. Aí aparece aquele cara de carrão. E aí a mulher olha e está vendo? Meu marido em casa, aquele bronco. Aquele bronco, aquele chato. Olha só, não me dá uma flor, não me dá nada. Cuidado com as artimanhas de Satanás. Cuidado que o inimigo é mau, ele é sorrateiro. Irmãos, eu estou falando para vocês. Porque eu estava conversando até com a diacona, nós tivemos uma batalha espiritual muito grande. Isso tudo aqui é batalha espiritual, viu, irmãos? Isso aqui é batalha espiritual. E eu estava falando com as irmãs que eu me formei há uns quase 10 anos atrás, né? Eu me formei pela faculdade Informe, lá em Teresópolis, na época, que eu era da faculdade lá da Igreja Metodista. Mas agora, esse ano, semana passada, eu voltei a estudar. Então, eu estou estudando de novo batalha espiritual. E estou aprendendo coisas tremendas que eu não aprendi lá, mas que estão surgindo, porque a batalha espiritual é terrível. É algo que você vive 24 horas por dia. Então, quando essa mulher, ela atrai esse homem, talvez nem ela quisesse viver isso. Talvez as circunstâncias da vida dela levaram ela a chegar à traição. Mas aí, o que acontece, né? Ela fica entristecida, mas quando ela tem um encontro com Jesus, e Jesus diz, quem é que pode atirar a primeira pedra? Quem sou eu, quem é você, para apontar e pedrejar? Nós não somos ninguém. Nós somos humanos, sujeitos a erros, e a Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide-se para que não caia, né?
Porque o Senhor já conhece a nossa natureza humana. Então, quando nós vemos uma coisa dessa, nós precisamos o quê? Orar. Senhor, olha minha irmã, talvez até um conselho bem dado, com amor, com carinho, né? Chegar, irmã, o negócio só está errada, e o negócio não está bom, é melhor só se consertar. Não, irmãos. Vai para o chão, vai orar. Irmã, vamos orar. O que está acontecendo, irmã? Não fica assim, não. Deus é bom, Deus é maravilhoso. São palavras de incentivo, de amor, de alegria. Levar a pessoa para frente, levantar. É isso que eu e você temos que fazer. Nós não temos que estar apontando, julgando e falando a boca pequena que a mulher traiu o marido. Não. Nós temos que fazer o nosso papel de mulheres de Deus. Aleluia. Então essa mulher, ela foi perseguida, ela seria apedrejada, e ela representa as mulheres perseguidas devido às circunstâncias sociais, familiares, econômicas. Elas são induzidas ao erro. Às vezes não é porque elas querem, é a indução da vida. Ah, mas eu sou assim, irmão, não tire ninguém por você. Eu tive doente, eu tive um câncer, eu consegui sobreviver, eu consegui pregar com câncer, eu consegui orar com câncer, eu consegui fazer meu serviço com câncer, mas nem todo mundo é Sandra Mara. Cada um tem a sua limitação, cada um tem a sua vida, cada um sabe de si. Tem gente que acha que o problema dela é maior do que o do outro. Ah, mas a irmã está com um negocinho, irmã, que é isso, irmã? Vamos embora. Não, eu sou eu. Deus me deu força, mas talvez a outra não tenha. E nós temos que orar por aqueles que têm essa dificuldade. Nem todo mundo é igual, nem todo mundo supera. Tem gente que quando perde alguém, o que acontece? Fica às vezes até quase um ano de luto, né? Fica lá, não quer comer, não quer nada, aí outro vem, frescura. Olha só, mulher fresca, né? Esse tempo todo. Não, irmã, cada um tem o seu luto. Cada um sabe o seu sentimento. Precisamos respeitar o outro. Amém, irmãos? Precisamos respeitar o outro. Então, essa mulher foi induzida a erros e depois são descartadas na sociedade. A mulher, quando ela faz certos tipos de pecado, de adultério, ela é isolada. Ela é afastada da sociedade. Hoje, ainda que seja muito natural, mas mesmo assim ainda há o preconceito. Ainda há o preconceito. Aquela mulher que ela faz certas coisas, depois ela tem uma dificuldade danada em vários lugares da vida dela. Então, ela foi induzida devido às dificuldades. Mas quando ela encontra Jesus, Jesus faz o que com essa mulher? Ele defende essa mulher. Jesus defende, ele defende a mim e a você. Quando eu e você erramos, ele diz assim, as minhas mãos estão aqui. Levanta, levanta e vamos andando. Levanta, porque amanhã será melhor do que hoje. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Jesus, ele nos defende. Nós temos um juiz, um legislador, um advogado para nos defender. Quando erramos, Senhor, eu errei. Nós temos que ficar nus diante do Senhor. Nós temos que nos arrepender. E Ele vai dar a mão para mim e para você, para que nós possamos levantar. Talvez nós tenhamos caído não em adultério, mas talvez tenhamos caído em uma outra coisa. Talvez uma parte da minha vida, em outro momento, eu caí. Talvez você caiu. Talvez uma coisa mais simples, mas Deus te levantou, por isso nós estamos aqui hoje. Amém? Glória a Deus. Aleluia, né? Louvado, glorificado seja o nome do Senhor. Por que eu trouxe essas mulheres? Porque as mulheres que nós falamos aqui, nós já estamos acostumadas, né? Falar de Sara, falar de Ruth, falar de Ana, né? Ana, que foi uma mulher que tinha muita tribulação, uma mulher de fé, que Deus deu o Samuel que ela queria. Sara foi mãe aos 90 anos, né? Então nós sabemos que Ruth foi uma mulher guerreira, né? Que lutou pelo seu povo. Então a gente sabe de histórias maravilhosas, mas essas mulheres muitas vezes a gente nem se atém na Bíblia. Tem momentos que a gente nem olha assim. Mulher samaritana, passa até desapercebido, né? Mas são histórias muito importantes que nós devemos dar bastante ênfase, porque são mulheres também que contribuíram muito para a palavra de Deus.
Nós temos uma outra aqui que chama-se a viúva pobre. Marcos 12, capítulo, versículo 42, 43. Vindo, porém, uma viúva pobre, lançou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. E chamando os seus discípulos, Jesus disse: em verdade lhe digo que esta viúva pobre lançou na caixa da oferta mais do que todos os ofertantes. Amém? Aqui nós estamos diante de uma outra mulher, que na Bíblia também ela é uma anônima. Então ela é chamada da viúva pobre, como nós temos também a viúva de Serepta, né? São mulheres que não têm o nome citado na palavra de Deus. Mas essa mulher é interessante, porque naquela época tinha muita guerra. Naquela época tinha muita doença, muita enfermidade. Então, o que acontecia? As mulheres perdiam muito seus maridos. Então, como elas perdiam o marido, elas ficavam viúvas, muitas, na maioria das vezes, não tinham nem condições, né, talvez nem para comer. Ficavam ali mendigando um pão, o que não é diferente de hoje, tá, irmãos? A gente está aqui, ar-condicionado maravilhoso, mas se você andar por aí, você pesquisar, tem mulheres aí, viúvas, que estão passando fome e necessidade. Elas estão vivendo, ou como diz o outro, vendendo, como é que é? Vendendo a janta, como é que é? Vendendo almoço para pagar a janta. E naquele tempo, com tanta doença, tanta enfermidade, aquelas mulheres ficam viúvas. Então, elas não tinham condições nenhuma. Então, em Israel havia muitos estrangeiros, e essa mulher também vivia ali, a viúva. Então, essas mulheres ficavam desamparadas pelo governo, sociedade, tendo que mendigar para se alimentar e cuidar da família. Por isso, Jesus usou esse exemplo dessa mulher viúva, oferecendo uma moedinha para ensinar sobre a fidelidade de Deus. Para você ver como Jesus nos observa, né? No meio daqueles homens todos ali dando dinheiro, uns até querendo aparecer, né? Que dava, né? Dou tanto que eu tenho, né? Estava dando tudo sobra, porque tinha. Quem tem não faz falta. Eu quero ver não ter como ela e dar, né? Mas Jesus, ele estava lá observando. Jesus, ele é observador. Por isso que quando você vem para a casa de Deus, que às vezes você tem R$2 na carteira, R$1, às vezes você tem vergonha, não tenha vergonha, porque Jesus não vê valor. Jesus vê o teu coração. Jesus vê a tua consciência, o teu amor por aquilo que você está fazendo. Jesus, ele não se importa com quantidade. Ele quer ver a intenção do nosso coração. E ele viu que aquela mulher que só tinha aquela moedinha, ela colocou no gasofilácio. E isso chamou a atenção de Jesus. Às vezes a gente quer chamar a atenção de Jesus por coisas tão grandiosas, né? Eu quero chamar a atenção de Jesus por tantas coisas. Não precisa não. Basta você ter teu coração limpo. Basta você ter teu coração na obra de Deus. Basta você entrar por essa porta, fazer a obra de Deus com amor, com alegria e com carinho. Não é fazer a obra de Deus com peso. Foi o que a irmã falou, se você está com peso, para. Não prossiga. Porque Deus não quer isso na nossa vida. E essa mulher me chama muita atenção, porque a viúva pobre deu tudo que tinha, porque conhecia o poder provedor de Deus na sua vida. Ela sabia em quem ela cria. Ela sabia que o Deus dela, o meu Deus, o teu Deus é provedor. É o Jeová Jirê, o Deus da providência. E ela não teve medo. Às vezes você vem para cá de Deus para dar uma oferta. Ah, mas eu vou dar e amanhã? Não, não pensa no amanhã. Porque a Bíblia fala que até os pássaros não têm aonde dormir, não tem nada. E Jesus provê. Que dirá nós, que somos homens e mulheres de Deus. Criação dele, filhos adotivos, que ele nos adotou. Então, irmão, não se preocupe com amanhã. Se você tem R$2 na sua bolsa, dá. Se você tem R$100 e Deus fala, toca no teu coração, dá os 100. Sabe por causa de quê? Porque Deus, ele é provedor. Eu me lembro uma vez que eu fui para uma igreja, e aí eu tinha na bolsa R$40.
mas eu precisava de R$ 50 para inteirar com meus 40 para pagar minha conta no dia seguinte. E aí eu entrei na casa do Senhor, falei, Senhor, eu não sei porquê, mas hoje eu vou ofertar esses R$ 40, é o único que eu tenho, mas eu vou te ofertar. E aí eu falei, eu vou ofertar, não conversei com meu esposo, eu nem falei com ele, gente, tem coisa que é Deus contigo, não adianta você falar, porque o teu marido não vai entender, a sua esposa não vai entender, você é maluco, perturbado, que você está querendo dar dinheiro para a igreja. Mas aí ali eu falei assim, eu vou te ofertar. E eu sabia que eu precisava de R$ 90 na segunda-feira para pagar minha conta que eu não tinha. Foi uma época que eu e o Beto estavam passando um momento muito apertado, que todos nós passamos, né? Isso é normal, não é porque a gente é crente que não tem momento difícil. Eu dei os R$ 40. Chegou na segunda-feira, levantei de manhã, a conta vencia, e eu louvando, glorificando, não estava nem aí. Quando foi umas 4 e pouca da tarde, naquele tempo, se pagava muita conta na loteria, né? Quase não tinha esse negócio de internet, esse negócio todo. E a loteria fecha às 18 horas, né? Quando chegou umas quase 5 horas da tarde, me liga um senhor para o Beto, falou, olha, eu tenho aqui eu queria que o senhor fizesse um frete para mim, não é muito longe não, é para levar algumas coisinhas. O Beto falou, ok. Naquele dia o Beto fez o frete. A conta era R$ 90, o frete foi 100, amém, irmãos? Glória a Deus, vamos dar uma salva de palmas para Jesus? Ele providenciou. A pessoa, se é bobeira, não é bobeira. Porque se eu tivesse dado aqueles R$ 40 com misura, mas eu vou dar, meu Deus do céu, e amanhã, como é que eu não ia pagar? Mas o nosso Deus, Ele cumpre a promessa. As promessas dEle são cumpridas. Umas já foram na minha e na tua vida. Outras estão se cumprindo na nossa caminhada. E outras vão se cumprir no futuro. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, essa mulher, Deus supriu as suas necessidades. Deus supriu as necessidades daquela mulher. Como Deus, Ele é maravilhoso. Depois a gente vai para uma outra mulher. A mulher cananeia, ela traz para nós uma mulher perseverante, né? Aquela mulher que perseverou, que ela não ligou nem por ter sido humilhada aos nossos olhos, que a gente vai entender essa mulher cananeia. Mateus 15, do 21 ao 28. Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava, Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então os seus discípulos aproximaram-se e disseram, mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. E Jesus respondeu, não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E ela, porém, veio e adorou, dizendo, Senhor, me ajude. Jesus respondeu, não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. A mulher disse, é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Aleluia. Então Jesus exclamou, mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Essa mulher, os judeus não consideravam esse povo puro e separado. Sabe, a verdadeira discriminação não é dos meus, então, fica lá no cantinho, sabe? Fica lá porque você não é separado, não é puro. Cuidado, irmãos. Cuidado com esse negócio, tá? Deus, nós não somos, mas Ele pode fazer. Assim como Ele fez na minha vida, que me tirou lá do fundo do poço e me trouxe para cá. Como fez com vocês também. Quando a gente fala fundo do poço, não é que você veio de lugares terríveis, não. Mas se você não está na presença de Deus, filha, você está no fundo do poço, não adianta. E esse Deus, Ele é tão maravilhoso. E aí, vamos lá. E aí, o que acontece? Mas em Israel havia muitos estrangeiros, como essa mulher Ciro-fenícia. Jesus hesitava em atender esta mulher,
para provar a sua fé e dar uma lição de humildade para o povo. Então, você vê o propósito que Deus tem aí. Quando ele demora a atender, e quando ele fala aquilo para aquela mulher, ele não está humilhando aquela mulher, não. Aquilo dali não é humilhação. Ele está provando. Porque nós, muitas vezes, se o pastor chegar para você e falar uma coisa, aí, meu Deus, ai, meu Deus, Senhor, o que o pastor falou para mim? Irmão, vamos sair dessa meninice. Nós estamos adultos, maduros, tomando comida sólida, amém? Não podemos ter essa meninice. E essa mulher, ela mostrou firmeza. Ela mostrou que ela queria alguma coisa e ela perseverou. Ela falou, não foi essa palavra que ele falou, que os cachorrinhos comem, que vai tirar a minha vontade, não. Ei, eu quero dizer para você, ainda que você ouça algumas palavras que você não gosta, continue, caminhe, vá em frente, não olhe para trás, para não ficar igual a mulher de Ló. Amém? Nós temos que perseverar, independente do que ouvimos, independente do que vemos. Nós estamos aqui para adorar Jesus. Nós estamos aqui por causa de Jesus. Eu não estou aqui por causa do pastor, eu não estou aqui por causa da irmã Adriana, eu não estou aqui por causa da irmã, da diaconisa Valéria. Eu estou aqui por causa de Jesus. É Ele o autor e consumador da minha fé. É Ele que me tirou lá de um hospital com câncer no estômago e me colocou aqui hoje. É Ele que me tirou de uma febre que eu quase morri há 10 anos atrás, onde todas as minhas células, tudo que é meu foi caindo, 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 e o médico dizia, meu Deus, o que é que eu vou fazer com essa mulher? Porque ela está cada dia mais debilitada. Mas uma hora Deus olhou para mim e falou, eu vou te usar. Você vai ser o meu instrumento nas mãos de Deus. E é nas mãos dele que eu estou. Eu não estou aqui por acaso, eu não estou aqui porque sou bonita, eu não estou aqui porque falo bem. Eu não estou aqui porque eu sou eloquente. Eu estou aqui porque é um propósito de Deus. E é um propósito de Deus na sua vida também. Amém? Nós não estamos aqui à toa. Por livre e bel prazer, não. Deus tem coisas maravilhosas. Assim como Ele está fazendo com essas mulheres, Ele está fazendo conosco também. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então, essa mulher perseverou. Então, a insistência é uma característica feminina. Por isso, a mulher cananeia representa a mulher perseverante. Ela ouviu um não. O que é pior, um não carregado de argumentos. Mas duro de ouvir que um não é ser ignorada, porque Jesus ignorou. Às vezes a gente é ignorado um pouquinho e já fica toda ressentida. Ei, nós vamos ser ignorados de vez em quando. Nós vamos ser ignorados. Nós vamos ser invisível. Nós muitas vezes não vamos ser reconhecidos. Isso não pode nos paralisar. Porque o brilho que tem que estar em mim e você é o brilho do Espírito Santo. O brilho que está em mim e você não é o brilho humano. É o brilho do Espírito Santo. É Ele que faz a diferença na minha e na tua vida. Não queira vir para a igreja para brilhar. Não queira vir para a igreja para achar que você é melhor do que o outro. Porque você não é. Nós somos todos iguais diante do Senhor. E Ele tem um propósito para a vida de cada um de nós. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Então, ela ouviu, ela foi ignorada. Isso também aconteceu com ela. Nas lutas das mulheres por conquista no mundo do trabalho e na busca de direitos iguais na sociedade, temos percebido quanta palavra não é repetida e de quantas maneiras mulheres recebem não. Mas as mulheres também sabem como vencer e conseguir seus objetivos. Uma mulher inteligente sabe que com insistência, calma, pode alcançar o que deseja. Já viu como é que o homem é? Quando você começa a encher o saco do marido, ele... Aí quando você fala, meu amor, meu bem, você quer um cafezinho na cama hoje? Ô, glória! Quanto tempo você não dá um cafezinho na cama para o maridão? Hein? Quanto tempo você não diz para o seu maridão, hoje eu vou pagar o jantar? É, irmãos, não é só o homem não, a gente também. Vou fazer uma festa surpresa para o meu marido. Nós precisamos fazer isso, porque a gente às vezes quer cobrar, mas a gente não quer fazer. Amém? E nós precisamos, eu estou aprendendo, tá, irmã? Que eu não sou muito esse negócio também não, tá? Estou aprendendo. Estou aprendendo também. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, nunca desista dos seus sonhos. Aquela mulher não desistiu, que aquele
Deus que nós servimos, esse Deus, fosse lá e ouvisse, respondesse as orações dela. Amém? E nós vamos falar agora da mulher encurvada. Lucas 13, do 11 até o 13. Fala assim: chegou ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade. Havia 18 anos. Andava encurvada, sem poder se endireitar de modo nenhum. Ao vê-la, Jesus a chamou e disse: mulher, você está livre da sua enfermidade. Impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glórias a Deus. Essa mulher aqui, encurvada, é porque naquela época as mulheres tinham muitas tarefas domésticas. Hoje em dia as mulheres têm, mas nem tanto. Hoje em dia as coisas também são muito melhores, né? Nós hoje temos micro-ondas, nós temos fogão, até que muitos não têm nem bujão mais, né? Tudo muito moderno, mas naquele tempo as mulheres trabalhavam muito. Naquele tempo as mulheres carregavam muita água no lombo, né? Porque não tinha água, era poço. Então era natural que a maioria daquelas mulheres tivessem problema de coluna. Então ela andava encurvada. Irmão, isso aí chama-se demônio da enfermidade, tá? E a pessoa, ela não consegue se levantar. E essa mulher, além disso, entre os afazeres domésticos, estava a função de buscar água, que exigia esforço devido à distância, ao peso de carregar grandes vasos e a quantidade de água necessária para uma família. Isso explica que mulheres tinham problemas de coluna e outros tipos de enfermidade. Jesus encontrou uma dessas mulheres que ficavam encurvadas de tanto trabalhar e a curou imediatamente. Aqui também te leva para o outro lado. Tem mulheres que querem trabalhar demais. Tem mulheres que querem fazer muita coisa. E aí ela se encurva, mas não se encurva diante do Senhor. Ela quer trabalhar demais, ela não tem tempo para orar. Ela não tem tempo para falar de Jesus. Ela não tem tempo de evangelizar. Ela não tem tempo de fazer a obra. Ela se envolve, mas ela não tem comprometimento. Porque ela está encurvada diante da situação. Talvez esteja acontecendo isso conosco. E aí essa palavra diz, né? Que essa mulher, mas Jesus cura, restaura essa mulher. Pensando em desistir, o Senhor a levanta. E fala, olha para cima. Continua sonhando. Jesus vai restaurando o sonho daquela mulher. Jesus vai mudando a história daquela mulher. Então vocês veem como que aonde Jesus passa, há o quê? Transformação. Aonde Jesus passa, a cura. Aonde Jesus passa, há arrependimento. Aonde Jesus passa, há a necessidade suprida. Ele fala, nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência passar fome. Então o nosso Deus, o nosso Jesus, Ele é maravilhoso. Ele é um Deus que restaura, Ele é um Deus que cura, Ele é um Deus que cuida dos nossos sonhos, Ele é um Deus que cuida da nossa família, Ele é um Deus que faz coisas grandes acontecer. E nós temos a sogra de Pedro, que a sogra de Pedro teve uma febre, e quando Jesus visita Pedro, aquela mulher está enferma, e Jesus coloca a mão na cabeça dela, ela fica curada. Você não pode entrar por essa porta e sair da forma que você entrou. Você viu aqui mulheres que não eram citadas, mulheres anônimas como eu e você, mas que deixaram um legado, mulheres que deixaram algo para nos ensinar nesta noite. E eu quero dizer para você que Deus tem um plano para mim e para você. Deus tem um plano de vida. Nesta noite Deus vai restaurar, nesta noite Deus vai curar, nesta noite Deus vai abrir a madre daquelas que estão querendo ser mãe. Quantas mulheres na Bíblia foram curadas da esterilidade? Deus é Deus de poder. Não duvide do Deus que nós servimos. Não limite o Deus que eu e você servimos, porque Ele é um Deus que Ele muda a nossa história. Ele é um Deus que muda tudo na nossa vida. Aquele caminho que está errado, Ele vai endireitar. Aquela doença que está incurada, Ele vai curar, porque Ele é Deus da cura.